que precisa ser extremamente complexa a abordagem para falar que seja superior. Nem sempre é assim, né? Pelo menos tudo aquilo que eu venho vivenciando durante muitos anos, da prática clínica, de tudo aquilo que tenho visto, do ensinamento dos grandes mestres, tive a oportunidade de ficar com grandes mestres, e se chega a essa conclusão, que muitas vezes eu posso aplicar uma abordagem simples e ter excelentes resultados. Por quê? Porque era aquilo que seja necessário, acorde à situação, né? Isso abrangendo muita coisa. Para vocês que já, a maioria aqui, já é acupunturista, outros que estão estudando e estão já começando a pegar de que se trata, mas a gente sabe que é a dose certa e que muitas vezes a gente tem situações emergenciais que, no caso, precisamos fazer uma abordagem muito mais imediata, e casos que, por aí, de repente, são mais crônicos, com certas disfunções de convívio. Então, aí a gente precisa, no caso, ter uma base de tratamento, né? Já que a acupuntura ou outras práticas complementares da medicina chinesa, elas têm essa visão de tratamento, e não, muitas vezes, por aí, pacientes que não têm a informação e acham que, por exemplo, numa sessão tem que acontecer muito milagre. E isso cabe a gente levar essa mensagem de que se trata, né? Cada caso um caso, e de que se trata a abordagem, né? Se a pessoa vem com uma coisa muito agravada ou uma coisa, por aí, de repente, um pouco mais leve, né? Então, aqui nesta abordagem, na qual vou apontar hoje, justamente se trata da questão, principalmente da mulher, né? E parabéns para as mulheres guerreiras, né? Ultimamente, é nessa questão de aquilo que chega pela mídia, de coisas que estão, por aí, muitas vezes acontecendo com a mulher, muito triste, né? Mas acho que é hora de rever e mudar essas situações aí de violência contra a mulher. Então, são grandes guerreiras e eu tenho esse respeito, todo esse respeito e admiração por todas as mulheres, né? Continuem firminhas e ensinando qual é o papel fundamental desse sagrado feminino, né? Que vocês são, que vocês representam. A mulher com toda a sua capacidade de, por exemplo, eu não acredito que uma mãe queira mandar seus filhos para uma guerra, né? Então eu acho que aí deveria a mulher governar, e não tanto assim o homem, né? Que carrega toda essa agressividade. Eu vou carregar aqui o slide, vamos ver o proceder para compartilhar a tela, vamos ver se todo mundo está vendo. Vamos ver. Dá aqui para... Vocês conseguem ver direitinho o slide? Sim, mestre, tá certinho. Perfeito. Tela completa aí, né?
Vamos ver. Novamente aí, Roberto, por favor, me confirma se aparece a tela direitinho. Sim, mestre, está em tela cheia, está perfeito. Ah, tá bom. Então, gente, dando início, né? A primeira questão em relação a quando a gente pensa de conceitos, temos essa questão da mulher contemporânea e a medicina chinesa, visando a que tanto aquele que exerce parte dessa terapia, que propaga essa terapia, aplica a terapia, pode, até do pessoal feminino, se fazer um autotratamento, uma automanutenção. Então, seria parte da responsabilidade de todo terapeuta ter essa automanutenção. Já ouvi, em algumas oportunidades, falar por parte da classe acupunturista mesmo, que uma autoaplicação não seria muito válida, que teria outro que aplicar. Gente, de bons professores eu nunca ouvi isso, e ao contrário, eles propagam executar autoaplicação e autoequilíbrio, tá? A gente pode se autofortalecer. E principalmente aqui a questão da parte feminina, porque sabemos que na parte feminina temos muita perda de yin, tá? E shui, por toda essa questão histórica da menstruação, ou menopausa, ou bioquimicamente menopausadas, distúrbios da menstruação. Então, é muita coisa. O que significa, em definitiva, sempre estar fazendo ajuste, cuidando do yin, protegendo o yin e aplicando pontos, por exemplo, de acupuntura que possam favorecer ao yin, tá? No caso da mulher, seria isso em relação a uma própria terapia, né? Porém, chegam as nossas pacientinhas, né, feminina, e a gente tem aí abordagens interessantes, que podem ser até tratamentos fortes desde o primeiro atendimento, visando ter uma compreensão do contexto e como fazer essa abordagem, né? A gente vai fazer aqui alguns raciocínios em relação a essa abordagem, principalmente porque quando a gente fala da mulher contemporânea, o que está aí no slide, se quiserem depois eu transformo em PDF, os participantes posso mandar em PDF estes slides, né? A mulher com essa questão de sobrecarga num papel social, profissional, biológico, ou seja, os desafios da mulher ter que atender tanta coisa, né? Ter que sair para fora, ter que trabalhar, aquilo que precisa na casa, de cuidar da casa, eventualmente para quem tem filhos, cuidar de filhos, e por aí vai. Multiplicidade de atividades, né? Então, é muita sobrecarga mesmo. E não tem como isso, no dia a dia e no tempo, gerar algumas disfunções, ok? Vai gerar algumas disfunções, e tendo em conta que isso complementa não só toda aquela parte que atinge a parte da vivência emocional, mas também como são as condutas alimentares, que em geral, para todo mundo, né? Mas a mulher também cuidando da alimentação, principalmente quando a gente pensa em sustentar ou manter da melhor maneira esse yin que é tão importante, né? Bom, aí para a medicina chinesa, podemos ter situações das síndromes que vocês estão observando, né, como estagnação do tecido fígado, deficiência de sangue e consumo de yin. São três principais síndromes que elas sempre, de alguma maneira ou outra, estão presentes. Elas podem estar presentes
uma de vez ou várias combinadas, tá? Existem várias possibilidades. Isso já consigo, com pulsologia, por exemplo, língua, e tudo aquilo do relato da pacientinha, a gente fazer os ajustes exatamente de que se trata a síndrome, se elas são combinadas ou elas estão, de alguma maneira, se apresentando de forma individual, né? Então, é muito comum ver na prática clínica essa questão da estagnação do tecido fígado, né? A susceptibilidade da mulher, ela tem mais presente essa parte de susceptibilidade, muito mais sensível a essa questão das emoções. Então, muitas vezes, desestabiliza essa parte e sabem que o fígado é livre fluxo de Qi, livre fluxo de Shui e também livre fluxo das emoções. É muita atividade que o fígado tem na atividade do Qi. Então, muitas vezes, essa mudança da emoção, e que não só pode ser pela questão da vivência emocional, lembrem que podem acontecer questões sistêmicas, desequilíbrios a nível orgânico, e isso provocar que ela desestabilize também emocionalmente, né? Ou tudo junto, de repente, a partir da vivência emocional e a partir dos desequilíbrios orgânicos. Já sabem, por exemplo, que isso até na ignorância masculina muitas vezes não entende as questões de desarmonia da mulher, desarmonias orgânicas, por exemplo, como a famosa TPM, e o homem muitas vezes muito ignorante acha que ela ficou nervosa do nada, está pegando no pé, muitas vezes chega esse tipo de queixa, que se põe insuportável, eu trato com tanto carinho e ela está insuportável. E aí começa essa choradeira do homem, porque não entende, nessa ignorância, não entende qual é a situação da mulher. E mesmo que ela por aí refere, que fala que está de TPM, tudo isso, ainda para o homem, muitas vezes, pouca informação e, entre aspas, se sente como ofendido, né? Mas, então, esse fígado muitas vezes sofre esse desequilíbrio e aí vamos ter que atrapalhar esse fluxo de Qi, de Shui ou de Qi Shui, né? E é, na realidade, fluxo da emoção. Muitas vezes, então, se estagna por esse distúrbio que venha por parte da vivência de uma emoção ou da parte orgânica, uma ou outra vez pode acontecer, mas já falamos de doença ou desequilíbrio quando se torna prolongado, né? O problema que a mulher passe a ter crônico é uma sintomatologia presente sempre, constante. Então, estamos falando já de um grande desequilíbrio, ou seja, já de uma doença, a doença instalada, né? Essa irritabilidade permanente, ou qualquer coisa leva a gerar uma irritabilidade, ela está tranquila, de repente tem um gatilho que leva a uma irritabilidade ou uma tensão contínua por situações que ela vive no dia a dia. Então, é muito comum isso encontrar na prática clínica, tá? Depois, na deficiência de sangue, temos parte de aquilo do histórico da menstruação, que muitas vezes nas disfunções da menstruação possam tranquilamente gerar essa deficiência de sangue, ou a própria menstruação acontecendo com o passo do tempo, sabemos quanto perde de sangue a mulher. Se perde tanto de sangue a mulher com o tempo, então temos já esse declínio do Shui, né? Vamos ter deficiência de sangue. E sangue forma parte do Yin, então já é um aspecto que tem que ser cuidado, esse aspecto sangue e Yin, né? Sabemos que essa deficiência de sangue ou vai atingir o coração, e se atinge o coração, então perde a ancoragem com o Shen, porque o Shen, sabemos, e a gente já estudou essa parte, que ele precisa do sangue para poder ancorar no coração.
Então, se temos essa deficiência de sangue, essa ancoragem não acontece de uma forma harmônica, tá? E isso pode desestabilizar o Shen e passar a ter diferentes sintomas a nível de mente, tá? Mente agitada, pensamentos excessivos, ou questões do sono, não conseguir conciliar o sono corretamente, ou ter insônia e por aí vai. Então, são múltiplas etiologias que podem levar a essa deficiência do sangue, principalmente quando já atinge o coração. E o consumo do yin, em geral, que muitas vezes são sinais, por exemplo, quando acontece a menopausa ou pré-menopausa, onde já se tem manifestações na mulher de fogachos, por exemplo, acontecendo por calor vazio, né? Então é muito comum, por aí acontecer esses fogachos. Temos também essa susceptibilidade emocional, na qual esse yin não controla o yang, né? É como se fosse água, não controla fogo. Então, fundamento na medicina chinesa que o máximo do fogo é o coração, né? Coração, movimento fogo, forma parte como de representação do yang, e para o yin, no movimento água, é yin. Então, esse eixo é tão importante de manter equilibrado água e fogo, ou seja, a função de coração com a coordenação de coração com rim. Então, aí uma água que não controla fogo, isso explica essa questão de muita atividade, né, no alto, e isso vai gerar essa ansiedade ou essa insônia ou o fogacho noturno. Tá? Ah, noturno, mas por quê? Pode acontecer em outros horários do dia, mas muitas vezes a maioria das queixas falam, manifestam que estão dormindo e que de repente começam a ter excessiva sudorese e acabam até molhando o lençol da cama, o travesseiro, né? Então, porque acontece no horário do yin. Esse yin está dando esse alarme que não tem sustento para o yang se sobremanifesta e acaba gerando, no caso, esse calor vazio, tá? E vamos ter essa excessiva sudorese, excessivo calor, então sudorese, né? Consequentemente, essa mente agitada. Então, são três síndromes principais aí que acontecem para cuidar, que a gente pode cuidar um ou outro aspecto, e temos diferentes características de abordagem, né? Eu foquei a uma característica de abordagem, porque assim, podemos ter, se temos diferentes caminhos, mas que aqueles caminhos sempre estejam justificados, acorde a o caso clínico, acorde àquilo que a queixa da nossa paciente, e que consiga ser justificado, tá? Aqueles pontos, por exemplo, de escolha para o tratamento. Então, aqui, por exemplo, temos uma questão desde o ponto de vista da medicina ocidental, no caso, essa menção de eixo neuroendócrino é uma denominação, né? É um eixo que está composto por hipotálamo, hipófise e a região adrenal, né? Aí está o ovariano, porque também vai influenciar na parte de ovário, mas é adrenal, o sistema adrenal. Tem diferentes denominações. E temos que esse eixo, no caso, pela medicina ocidental, ele tem que estar harmonizado, ele tem que estar em equilíbrio, funcionando corretamente, cada um na sua função acorde à vida do dia a dia, né? Por quê? O que acontece? Muitas vezes a situação de estresse vai gerar que cada um deles, como hipotálamo ou hipófise, e vai assim em cascata e adrenal, eles segregam cortisol. Então, por exemplo, no caso do hipotálamo, vai segregar um hormônio
específico, que é liberador de corticotropina, no caso, e isso vai afetar como cascata a hipófise, né? E se afeta a hipófise vai segregar também o hormônio adrenocorticotrófico. E aí, consequentemente, vai ativar a parte da adrenal. E a adrenal também segrega cortisol. É aquilo que vai ativar, no caso, fuga ou luta. Então, até aí é comum. Porém, se o estresse é permanente, por quê? Porque essa tendência de gerar equilibrar esse eixo, né? Prepara meu organismo para luta ou fuga, como você fala. Mas se esse estresse é permanente, esse cortisol está muito forte, vai, infelizmente, acabar indo para uma hiperfunção, que depois vai se transformar em uma hipofunção, tá? Aí já são esse eixo está em desequilíbrio. E, consequentemente, isso vai trazer muitos sinais e sintomas e acrescentar até doenças, né? Várias, da parte do sistema imunológico, parte da parte metabólica, pode levar a produzir depressão. Então, muita coisa junta quando esse eixo sai do equilíbrio. Bom, por que menciono esse eixo? Porque temos duas questões. Aquilo que a gente está pensando da acupuntura hoje, levar ela a um nível acadêmico, né? E onde muitas vezes se cruzam conceitos da medicina ocidental com a parte do nosso estudo, do nosso foco de estudo, que é da medicina chinesa, da acupuntura, ou para quem estuda a fitoterapia e por aí vai. Ou, no caso, a parte de nutrição chinesa, né? Então, é bom aprofundar esses conceitos para quê? Para unir e entender de que se trata, né? Não preciso ser um especialista, mas sim entender certos conceitos para que, de alguma maneira, possa saber que estou dentro do real das situações, eu possa até me complementar com outro pessoal que seja da saúde, e a gente, de alguma maneira, está falando a mesma linguagem, né? E os chineses, lá antigamente, para eles isso não era tão diferente. Por quê? Porque aí estão vendo que, por exemplo, aquilo que coincide com esse eixo neuroendócrino, nós temos uma relação muito importante, muito parecida com os canais extraordinários, Chongmai e Henmai, tá? Então, na abordagem, eu posso ter muito presente levar essas questões, por exemplo, de autoestresse e que leva a afetar a mulher tanto assim em muitos aspectos, porque aqui a gente não está fazendo um estudo de caso clínico. As situações podem ser variadas, né? Mas que temos em comum? Essa situação de estresse crônico, por exemplo, que chega muito na prática clínica, porque é do dia a dia, e isso vai no acúmulo, né, com o passo do tempo. Então, a abordagem como usar Chongmai e Henmai é para ter presente nessas situações, porque eu vou procurar fazer um equilíbrio muito importante em relação, por exemplo, se a gente vê esse conceito de Henmai, vocês veem que se trata de vasoconcepção, tá? E esse vasoconcepção não deixa de ser um margin, como está aí a denominação do slide, né? Porque esse Henmai, ele constrói, ele tem conexões muito importantes que vão desde o baixo para o alto, ele tem uma ligação muito importante com o rim, e tem todo aquele aspecto importante
de nutrição, tanto assim que no caso da mulher, ela é capaz de conceber vida, né? Então, o RENMAI, para a saúde feminina, é muito, muito importante estar presente, né? Aí depois, em relação a Chongmai, vemos que ele tem também uma importância extraordinária em relação da saúde da mulher, porque se fala de mar de sangue. E quando fala de mar de sangue, estamos falando que tem a ver com toda essa capacidade, por exemplo, reprodutiva. Novamente, temos que vai desde o baixo, ela forma parte e tem essa entrada, no caso, por um ponto de baço. Vocês sabem que o BP4, ou baço 4, na qual a agulha vai ser inserida para ativar esse canal extraordinário. Então, a partir do movimento terra, que a gente inicia esse estímulo e vamos ativar esse mar de sangue, né? Esse mar de sangue, no caso para canal extraordinário, ele tem uma conexão interna, e isso vai desde toda a parte da genitália. É um canal interno que passa também pela região central, ou seja, atravessa todo triplo aquecedor inferior, passa pelo aquecedor médio, ou seja, passa também pelo estômago, que não deixa de ser movimento terra, ou seja, passa por esse centro, e ainda passa pelo coração. Ou seja, que fica aquele famoso eixo de coração, estômago e parte de aquecedor inferior. Já temos aí esse eixo em 3, com a conexão com o rim, né? Então, temos esse eixo coração, estômago e rim, muito importante para ter em conta. E principalmente porque tratar desse aspecto puramente de sangue, tá? Então, sempre ter presente esses dois canais extraordinários. Se temos, em geral, que eles têm várias respostas, pode ser respostas a nível sintomatológico, tá? Que pode acontecer, no caso, por alguma disfunção, e estou sentindo tal coisa, amenizar, no caso, esse sintoma, tem parte dessa abordagem, ao mesmo tempo que possa ser como tratamento, e vai atingir como tratamento a questão de todos os aspectos que vocês já estudaram, que engloba as questões de rim, as questões de coração ou próprias do estômago. Tanto assim que, por exemplo, por uma excessiva preocupação, por um estresse, eu posso machucar meu estômago e gerar uma gastrite, né? E não estaria errado pela prática clínica aplicar Chongmai para tratar a gastrite, tá? Porque esse mar de sangue vai não só aliviar os sintomas da gastrite, mas também vai recuperar, passando por aí, a energia do estômago, vai atingir o coração e, no caso, vai dar como resposta para o coração que a mente harmonize mais. Então, é muito interessante esse mar de sangue aí com Chongmai. E, no caso, aquilo associado a rim, muitas vezes a mulher, por uma perda de tiro rim, pode estar apresentando essas outras desarmonias, como ser, por exemplo, cansaço, fadiga, não tem vontade de fazer nada. E aí está essa expressão de harmonizar ou fortalecer o Qi, que é essa força de vontade, tá? Então, muito interessante que com Renmai ou Chongmai eu posso trabalhar ambos esses aspectos a nível que vai atingir a nível mental e a nível orgânico, vai ser geral, tá? Tanto assim que muitas vezes pode alguém manifestar de alguma disfunção, não fala em absoluto das questões emocionais,
E aí temos que a pessoa, depois da acupuntura, ela pode referir que se sentiu muito relaxada, que se sente mais animada, mais tranquila. Então, não só pela parte do sintoma que tinha diminuído, sino também por quê? Porque atingiu a outro nível, e essa parte de atingir esse nível é a parte mental, tá? A parte emocional que foi harmonizada, tá? Então a pessoa se sente melhor, sai melhor, não só pela diminuição do sintoma, mas também por parte da parte emocional, tá? Então aqui vocês têm que parte de uma abordagem a abertura de dois canais extraordinários, tá? Dentro da teoria temos essa possibilidade que, por exemplo, nós poderíamos abordar com baço 4 para a mulher do lado direito, tá? P7 novamente do lado direito, tá? E vamos aí favorecer a essa funcionalidade do ativação de mar de sangue e ativação do canal extraordinário Renmai, tá? Esses dois pontos, então, eles podem, em sequência, tranquilamente serem agulhados sem necessidade de fazer o fechamento. Eu teria que fechar o baço 4 com seu complemento ou o P7 com o seu complemento para que o canal extraordinário esteja no seu fluxo. No caso, são estilos de abordagens, e um e o outro, acorde a cada um como aborda e dentro da sua experiência clínica, sempre ficam à vontade, tá? Mas, principalmente para minha prática clínica, eu geralmente não faço fechamento de canal extraordinário. Só estou pensando em ativar o canal com esse ponto de confluência, faço o agulhamento e coloco o resto do protocolo, tá? Porque também, sempre tentando visar em diminuir a quantidade de agulhas, tá? Para que não fique, no caso, sobrecarregado de agulhas. Quanto menor agulhas eu tenho, como melhor trabalhar o Qi. Quanto mais estímulos eu tenho, aí corro esse risco de fazer tanta distribuição de Qi que possa gerar até uma deficiência. Isso pode acontecer, onde, por exemplo, a pessoa não significa que perdeu o tratamento, ela não perdeu o tratamento, mas pode acontecer que ela, por exemplo, apresente sintomas que quer dormir todo dia, tá? Saí da acupuntura e eu dormi todo dia, e ao outro dia continuava me sentindo como cansada. Então aí a gente tem como um Qi diminuído. Por quê? Porque a distribuição ela foi aconteceu em muitas direções pela quantidade de agulhas. Então, até hoje, na China, os professores mais velhos, eles estão passando para os alunos essa intenção. O Regis o nosso diretor da Ebramec, já tem comentado essa questão, que alunos das novas gerações estão levando essa instrução de não utilizar assim tanta agulha e recuperar uma acupuntura mais arte, com muita mais arte, muito mais raciocínio específico, e não entrar em uma acupuntura de desespero, tá? Então, aí, continuando, podemos ter essa abertura desses dois canais extraordinários, baço 4 com uma excelente localização também. Importante localizar esse ponto
no caso do primeiro metatarso, margem inferior entre corpo e cabeça do osso, tentar não ir quase que próximo do vaso 3 ou pular para o outro lado, osso navicular, e andar próximo do R2. Algumas vezes por aí dá confusão e tem que ser corretamente apalpado esse primeiro metacarpo para conseguir achar o ponto e fazer o agulhamento correto, né? Que seria perpendicular, no caso, tentando aprofundar a agulha pelo menos até um zoom, tá? Não mais que esteja pendurada essa agulha, ela tem que estar bem perpendicular, ela tem que estar firminha para atingir o canal mais profundo, gerar a abertura desse canal extraordinário, tá? É um pouco mais superficial, eu posso estar induzindo ao ponto LUO, porque vaso 4 também é ponto LUO, ponto de conexão, e eu perco a função de canal extraordinário. Então, seria importante tentar gradativamente ir aprofundando essa agulha, e até um zoom aprofundado já está ótimo esse agulhamento. E o P7, que é praticamente como pele e osso, eu tento também fazer um agulhamento perpendicular nesse ponto, um zoom e meio da prega, no caso do punho, no canto do osso, e tento aí fazer esse agulhamento perpendicular, tá? A agulha até vai tocar o osso, mas não necessariamente significa que vai ficar encravada no osso, tá? Bom, seguidamente aí, teríamos fazer essa ancoragem do Shen. Então, temos já o estímulo que vai induzir ao coração começar a acalmar, a ser nutrido com sangue, ao Renmai começar a fazer acontecer esse fluxo de yin, e aí já temos parte dessa grande base, onde seguidamente a gente pode finalizar de ancorar o Shen, que no caso é uma forma de ativar essa ancoragem, poderia ser feito com Intan, VG20 e C7, tá? Tranquilamente. Na ordem, até, se gostariam, poderia ser primeiro o C7, membro superior, contralateral. Por que contralateral? Porque se o P7, aqui é um exemplo da abordagem, o P7 a gente falou que abriu do lado direito. E se eu coloco o C7 contralateral, que vai ficar do lado esquerdo, eu sigo uma regra muito simples da acupuntura, equilibrar esquerda e direita, tá? Então, no caso aí, eu não preciso colocar bilateral. O C7 eu posso colocar unilateral. E esse C7, que vai trazer como ponto mesmo, já indica que exportadamente vai trazer esse equilíbrio ao coração, vai administrar esse equilíbrio ao coração. Então, C7 do lado esquerdo, esse agulhamento perpendicular, tá? Não esquecer, gente, sempre fico falando no ambulatório, né? Que é muito importante a pessoa se conscientizar do tratamento. Então, o que temos de bom quando a gente está fazendo agulhamento? Pedir para o paciente respirar profundamente, tá? Eu peço uma inspiração profunda. Na hora que a pessoa está inspirando, é a hora exata, durante a inspiração, que posiciono a agulha, tá? Então, o agulhamento vai na inspiração do paciente. Aí gera um foco e consciência que a pessoa está, no caso, sendo tratada, está em tratamento, e ela vai fazer nessa inspiração a absorção de Qi, e vamos ter um ganho extra de Qi, porque na realidade sempre estamos precisando de Qi, tá? Sabem que é energia e sempre estamos deficitários. Então, pelo menos já levar consciência que estou sendo tratado,
fazer uma inspiração, não estou distraído, gero um foco mental, vou trazer mente para mim, e aí, no caso, pá, o agulhamento, tá? Então, temos aí um ganho extra que pode ser aplicado com essa técnica. E aí, seguidamente, a gente pode colocar o Yin Tang e, final, o VG20, tá? É isso por parte para finalizar toda a parte do alto. Por quê? Porque a gente também vai ter cuidar do baixo. Lembrando que na acupuntura temos isso. Equilíbrio entre o alto e o baixo, equilíbrio entre esquerda e direita, tá? Seguindo aí essas regras básicas e importantes. Bom, no caso, quando já vamos a um tratamento raiz, existem outras possibilidades. Eu posso colocar, por exemplo, um PC6, se no caso eu precisar, porque, por exemplo, a pessoa tenha muita dor na região do estômago, lembrando que o Basso 4 já está tratando essa parte, mas se for o caso que a pessoa sofre já de uma gastrite, ou tem até problemas cardíacos, PC6 seria um reforço quando a situação clínica dessa paciente esteja muito mais agravada, como, por exemplo, que tenha passado por um grande problema emocional e esteja com uma forte opressão torácica. Eu preciso de uma maior dosagem, por isso o PC6 poderia entrar nesse contexto. E não significa que aqui, no caso do protocolo, ele, por exemplo, possa ser aplicado diretamente, porque já temos o sustento com C7, tá? Temos aqui vários raciocínios que podem ser feitos, né? Mas estou tratando de resumir como seria uma abordagem segura. E eu preciso que seja segura, controlada e que tenha resultado, tá? Precisamos do resultado clínico. Seguidamente, em membro inferior, só tínhamos a participação do Basso 4, porque a gente abriu Chiang Mai. Só que tem esse famosinho ponto de acupuntura, que quando o problema é agravado no Yin, ele é muito utilizado, e vocês já sabem muito bem quanto usam na mulher, o Basso 6, tá? San Yin Chao, então, temos aí a junção dos 3 Yin, se transforma num ponto por excelência para aplicar, para nutrir o Yin geral, tá? Estamos sempre nessa questão de equilíbrios. Já temos para o alto, precisamos para o baixo. Lembrando que Basso 6, se tonifica o Yin geral, tá? Mas ele também, na mulher, tem uma resposta muito interessante em relação a ser, novamente, ansiolítico, tá? E tudo aquilo que ajude a acalmar a ansiedade é muito bom. Então, é um reforço da ansiedade, tá? Como ponto também, vai atuar nessa parte de ser ansiolítico, além de estar fortalecendo esse Yin geral. E, finalmente, no caso, ele pode ser, que pode ser usado, é o R3, como ponto fonte de energia, tá? A gente não esquece do aspecto do rim. Então, aí temos um equilíbrio no raciocínio bem interessante, porque o C7 é ponto fonte de energia, tá? Ponto Yuan, fonte de energia, ainda de ser ponto que trata a mente. Temos o R3, que também é ponto Yuan, fonte de energia, tá? E ele é um ponto muito famoso por fortalecer a essência, fortalecer o Yin do Yin, e vai tratar aqueles aspectos que acontecem também bastante na mulher,
como o mencionado aí, medo, insegurança, é muito bom, mas lembrem que o R3 fortalecido está ajudando a controlar por aí o fogo do coração, tá? Então o R3 pode entrar tranquilamente na estratégia. Em sessões seguidas, a recomendação de ponto-fonte são até 8, 10 sessões. Depois, temos que procurar outros pontos com funções similares, para não usar tanto ponto-fonte, que tem uma conexão, todo ponto-fonte tem uma conexão importante com o rim, e não acabar por excessivo uso, gerar deficiência, tá? Isso não pode acontecer. Aí, no caso, depois da acupuntura, muitas vezes temos uma prática que ela ainda está sendo descoberta no Ocidente. Pouco se fala, em geral, da importância do treinamento do Qigong, ou o que é o Qigong, e que forma parte de um dos pilares da medicina chinesa. E que a gente tenha essa possibilidade de ter conhecimento e passar para o nosso paciente, por exemplo, algum tipo de exercício, ou que eu, como terapeuta, possa ter exercícios dessa disciplina para autofortalecimento. Mas, no caso aqui, nós poderemos passar sempre, e falando da saúde feminina, essa questão de prática, incorporar prática de Qigong na sua vida diária, tá? Que pode ser feito uma vez por dia, exercícios muito simples, sem impactos, apenas envolvendo respirações e concentração, tá? Então, olhem que linda essa questão de movimento, porque o Qigong é ativo, eu preciso ter um movimento, seguidamente com respiração, tá? Então, promovendo a circulação do Qi. Se a acupuntura abre o caminho, então que o Qigong possa manter o fluxo. Isso é muito interessante, tá? Porque se eu já estou impartindo um tratamento, estou aplicando pontos de acupuntura na qual estou fazendo regulagens do yin yang da minha paciente, o Qigong possa manter e fortalecer como coadjuvante esse tratamento da acupuntura, possa o Qigong continuar fazendo que se mantenha em harmonia esses fluxos que eu ativei. Então, é tudo de bom que minha paciente possa ir com um exercício para casa, tá? Onde ela possa aplicar parte dessa terapia, ok? No caso, a respiração abdominal, que é um dos exercícios que deveriam ser praticados por todo mundo, mas para a mulher tem uma resposta fantástica, só precisa da disciplina, aprender a que fique um hábito, tá? E fazer todos os dias. Pode fazer de manhã quando acorda, pode fazer à noite antes de dormir, perfeito, não tem problema. Ou de repente, em algum momento do dia, que tenha um tempo, uns 5, 10 minutinhos de tranquilidade, que possa executar as técnicas, tá? Porque, gente, aqui se trata de ter elementos que ajudem a melhorar toda essa situação de desequilíbrios ou desregulagens, né? E muitas vezes a mulher está com esse excessivo cortisol, por sua correria do dia a dia, por sua questão de mente e suas disfunções orgânicas. Então, essa parte tem que ser controlada, nada melhor que o Qigong. Por exemplo, temos
o aspecto vibração, que no caso, quando fala sacudir o corpo, é uma provocação a partir de vibrações, ativar fluxo de energia, tá? E expelir esse chi turvo, tá? Porque vai provocar de alguma maneira um relaxamento. E no caso, quando fala sacudir o corpo, seria assim, para todo exercício de Qigong, sempre procurar um lugar tranquilo, ou algum local da casa, ou pode ser, no caso, no quintal. Eu moro no apartamento. Bom, tentar abrir a janela para que tenhamos circulação de chi, não pode ser em um apartamento todo trancado, abram janelas, só que o ambiente esteja tranquilo. Para quê? Para poder ganhar concentração, tá? Quem quiser fazer em um parque, em algum outro local, ao ar livre, também, muito bom. Quando falamos isso de sacudir o corpo, no caso, eu poderia imaginar, por exemplo, como quando molho mãos até os braços. Por exemplo, eu me molhei as mãos e me molhei até os braços. E eu começo a sacudir as mãos e os braços para baixo com movimentos suaves repetitivos, provocando essa vibração, tá? E exatamente como acontece com o membro superior, eu poderia ser também com o membro inferior. Eu poderia fazer primeiro com um braço, depois com outro braço, de um lado primeiro, depois do outro lado, tranquilamente. Poderia fazer com os dois ao mesmo tempo, sacudir os braços? Pode também, sem problema. E aí depois, uma questão de equilíbrio, é tentar chacoalhar primeiro uma perna e depois chacoalhar uma outra perna, tá? Gerar essa vibração, tá? Então é como chacoalhar repetidas vezes, como tentando tirar alguma coisa de mim, tá? E isso pode ser feito só um minuto por cada um já está ótimo, tá? Um minuto de um braço, um minuto de outro braço, ou um minuto os dois braços, depois com uma perna e outra perna, tá? Um minutinho já está mais que ótimo, não precisa mais. Temos um outro exercício importante que corresponde a um Qigong denominado Patuanchin Qigong, né? Esse Patuanchin Qigong são 8 brocados de seda. É todo um estilo de Qigong. Ele implica 8 movimentos específicos com respirações. E um deles muito importante, que é o primeiro, é um denominado sustentar o céu com as mãos, tá? Ele faz uma regulagem muito importante de triplo aquecedor, em geral, tá? Aquecedor inferior, aquecedor médio e aquecedor superior. Então, ele promove o equilíbrio dos 3 aquecedores, ou seja, que dá um fortalecimento físico, como é executado com respiração, eu me sinto muito mais energizado. Então, eu tenho chi em circulação, eu estou induzindo produção desse chi e ainda fazendo que esse triplo aquecedor ele possa estar em uma circulação harmonizada. Por isso conhecemos em patologia triplo aquecedor em desequilíbrio, triplo aquecedor superior em desequilíbrio, o triplo aquecedor médio em desequilíbrio, o triplo aquecedor inferior em desequilíbrio. E esse exercício, se eu já fiz um tratamento na qual o terapeuta tenha equilibrado os meus chis, tá? Esse equilíbrio de yin-yang que a gente faz em uma abordagem, aproveitar para fazer esse exercício, na qual eu possa manter o equilíbrio dos 3 aquecedores, proporcionar que ele não perca esse fluxo, tá? Porque sabemos que muitas vezes a questão de desarmonias acontecendo
levam por deficiência ou gerando uma estagnação, levam a gerar essas desarmonias de aquecedor, tá? A circulação não ficaria correta. Se eu tenho uma opressão torácica, vai ser um desequilíbrio no aquecedor superior. Se eu tenho problemas a nível abdômen superior, eu terei, então, problemas de aquecedor médio. Ou, se eu tenho problemas em abdômen inferior, eu vou ter, então, problemas de desarmonias de aquecedor inferior. E aí, este exercício trata de amenizar, busca de manter o equilíbrio dessas funções. Então, é muito bom para integrar ele, tá? Além que vai proporcionar aumento do Qi, vou me sentir com maior disposição e, consequentemente, vai gerar que uma estabilização das emoções. Temos depois um outro exercício muito famoso do Qigong, que se chama abraçar a árvore. É muito famoso, de Chan Chuan. É uma postura estática, ok? É uma postura estática, na qual eu fico, já vou mostrar uma imagem daqui a pouco, onde fico de maneira estática e muitas vezes entro em estado meditativo, na qual tento vaciar minha mente. Então, nessa posição estática, com os olhos abertos, eu não posso fechar os olhos, eu mantenho a língua no palato, no caso, e enquanto mantenho a língua no palato, olhos abertos, eu fico na postura de abraçar a árvore, porque é como abraçar uma árvore. A imagem lembra abraçar uma árvore, onde tem também uma semiflexão das pernas e tem também os braços, estão em semiflexão, geram ângulos, e eu fico nessa posição estática. Muitas vezes posso, no caso, iniciar com 3 minutos, ir a 5 minutos, ou ficar até 10 minutos na posição. Por quê? Porque quando entro nesse estado de meditação e eu fico relaxando a mente, tento acalmar os pensamentos, levo consciência dos meus pensamentos e tento acalmar, ir desacelerando os pensamentos, e o que os chineses denominam enraizar, um enraizamento, tá? Igual que uma árvore que suas raízes crescem para a terra. Então, como se fosse pés na terra com olhar ao céu, né? Fica essa imagem. Aí vocês estão vendo as 3 imagens. A primeira imagem, no caso, é quando posso executar exercícios respiratórios, eu aí sim fazer nenhum tipo de movimento. E isso tanto posso fazer de pé, como posso fazer deitado na cama. É a denominada respiração abdominal, tá? Então, quando essa respiração abdominal, como o desenho está mostrando, vocês executam uma inspiração profunda, e essa inspiração profunda, o pulmão não enche, o que enche é o abdômen. Então, quando vocês se inspiram, é a denominada respiração invertida. Quando vocês inspiram profundamente, vocês precisam expandir o abdômen. E quando vocês executam a expiração, o abdômen contrai, tá? Então, no início, é prestar atenção como o exercício é executado. Por quê? Porque estou invertindo a respiração. Muitas vezes as pessoas estão acostumadas só a respirar enchendo bem os pulmões, né? Quando inspiram, enchem bem os pulmões. Expiram, tiram todo o ar dos pulmões. Mas aqui é a denominada respiração abdominal, que é a respiração do bebê, ok? Esse é um exercício que pode ser feito até 9 respirações no início, e a partir daí evoluir. Mas, se for o caso que tentam se concentrar e executar essa respiração, vocês estão fazendo o denominado cultivo do Qi, no caso, no Tantien
inferior, que é o centro de energia inferior. É cultivar energia no tantien inferior, que isso significa força de vitalidade, ok? No segundo desenho do lado direito da tela está a posição da árvore, tá? Vocês veem que existe uma semiflexão dos joelhos, dos cotovelos, essas mãos e os braços ficam estendidos para frente, no caso, tentando gerar um círculo, tá? E os dedos das mãos não precisam se tocar, eles têm que ficar um pouco separados. E esse levantar das mãos e dos braços vão ficar na altura do coração, ok? Geralmente ficam na altura do aquecedor superior. Até aí, perfeito. Ficam completamente alinhados, coluna reta, e aí acontece essa questão de aprender a acalmar a mente, vaciar a mente, é uma concentração, é língua no palato, é respiração harmônica, inspiro e expiro suave, nunca pela boca, sempre pelo nariz. E eu fico nessa concentração e posso ir por vários minutos até ver onde aguento ou que minha mente novamente queira começar a ficar agitada. Então, esse momento que eu preciso já dar um corte antes de invertir a polaridade, porque eu preciso sentir essa concentração, essa calma, esse momento, e só isso, não tem mais nada, é só isso, aprender a acalmar a mente, vaciar os pensamentos, que seria denominado centrar o Shen, estar em estado de equilíbrio, minha mente não fica num foco, não fica distraída, e fico nessa postura gerando esse denominado enraizamento, ok? Eu vou tentar agora sair da tela aqui, vamos voltar aqui na imagem. Estão me vendo, gente, aqui? É isso. Roberto, como tiro aqui em parar a apresentação? Para tirar a tela do slide? Cadê Roberto? Bom, eu vou tentar aí, uma tentativa. Bom, gente, esse exercício do Qigong, do Patuantin, de sustentar o céu com as mãos, geralmente é entrelaçando os dedos, ok? E a respiração, como acontece? Eu fico, no caso, primeiro com os pés juntos, tá? Separo o pé esquerdo para o lado, porque o lado esquerdo, não o direito, aí estão trocando de polaridade, tem que ser o lado esquerdo, porque o lado esquerdo, no caso, é yang, tá? Então, eu separo o lado esquerdo, vou separar, estão os pés juntos, é neutro. Separo o pé esquerdo, abro o campo, isso significa abrir o campo. Eu vou entrelaçar lá embaixo os dedos, vou entrelaçar os dedos, e eu vou executar uma respiração harmônica, inspirando, inspirando, inspirando. Quando chego no aquecedor médio, eu inicio o quê? A troca de polaridade indo para cima. Isso, indo para cima. Quando chego ao máximo lá em cima, essa foi a inspiração. E aí eu vou soltar o ar, expirando, tiro o ar, descendo os braços. Quando eu tiro todo o ar, lá embaixo novamente, vou entrelaçar os dedos, vou provocar uma respiração profunda, vira,
Até aqui cheguei na inspiração e expiro soltando os braços. Tá? Então, isso por repetidas vezes. Eu inspiro, 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 e aí expiro, abrindo os braços. Tá? Então, vocês veem que geram círculos, estão gerando círculos, essa ativação do triplo aquecedor. Para o Qigong também é muito importante a polaridade dos olhos. Tá? Para cima é Yang, para baixo é Yin. Na inspiração, eu preciso continuar observando as mãos. Tá? Então, o meu olhar está para o alto, olho para cima. E quando eu solto e vou descer, vou olhando para baixo. Tá? Olho para a terra. Então, olho para o céu, olho para a terra, seguindo o movimento. Ok? Sempre a recomendação para essa prática é múltiplo de 3. Tá? Eu posso aplicar essa prática em múltiplos de 3. Eu posso iniciar com 3, só 3 vezes. Então, vão ser só 3 respirações. Eu posso fazer 6 ou 9. Tá? Isso forma parte da trilogia taoísta, onde o humano está entre céu e terra. Então, são harmonias. Ok? E, bom, agora eu precisaria ver se tem alguma dúvida em específico daquilo que a gente falou. Se gostariam de perguntar alguma coisa em relação a agulhamentos, abordagem, pontos. Só para quem ainda está na formação da acupuntura, lembrem que quando a gente falou desse protocolo de agulhamento, a ordem de retirada das agulhas tem também umas leis que seguem. Se eu agulhei primeiro o baço 4, depois o P7 e o resto do protocolo, como devo retirar essas agulhas? Por quê? Porque apliquei uma técnica denominada de abertura de canal extraordinário. Eu tratei com pontos, no caso, que abrem canal extraordinário. Isso não posso esquecer. Eu coloco, então, o baço 4, o P7 e o resto do protocolo. Finalizei o agulhamento, a pessoa descansa. Quando eu finalizo o descanso e vou retirar as agulhas, tiro todo o protocolo e as últimas agulhas que são retiradas vai ser o P7 primeiro e depois a primeira agulha que eu tinha colocado, que era o baço 4. Tá? Então, na realidade, eu estou desfazendo o caminho. Ok? Baço 4, P7, protocolo. Retiro o protocolo, depois o P7 e, final, retiro o baço 4, ok? Não percam essa atenção, que é muito importante, porque podem perder, pela técnica, podem perder os fluxos de harmonia que a gente estimulou, tá? Você podem perder esses fluxos, porque sim, existem aí polaridades, e como trabalha o Qi na sequência, tá? Então, existe sim uma ordem para pôr e uma ordem para retirar, tá? Alguma pergunta em específico, gente? Qualquer uma em relação do tema. Professor. Isso. Eu tô tratando uma senhora que ela tá fazendo quimioterapia, né? Isso. Aí, esses exercícios de Qigong eu posso passar para ela? Total. Não. Só Total. pode. Pode. Todo mundo. Mucosidade tóxica. Todo câncer é mucosidade tóxica. E ela precisa trazer essa boa oxigenação, né? E esse Qi, promoção de Qi, porque Qi, além de ser essa energia vital, vital, me dá vida, gera uma conexão com quê? Com tudo, porque é energia. Então, no caso, para ela, nessa situação,
vai ser uma autoconscientização de quê? De querer se superar, querer se melhorar. É uma força adicional até para o tratamento que possa estar sendo feito. Por quê? Porque muitas vezes, em doenças graves, a mente fica muito fora, tá? Por medo. E fica com... como significa isso? Que está com muitos pensamentos para fora. E dá pânico, terror, pensar em si mesma. Quando passa um tempo de pensar em si mesmo, com consciência de uma doença grave, isso pode muitas vezes gerar depressão profunda, né? Desânimo, e ficar muito mais complicado. Tudo ficar muito mais complicado. Então, aí, esses exercícios se encaixam muito bem para promover esse encorajamento, promover a energia vital, porque tudo de bom só pode acontecer. Por quê? Por boas práticas, tá? Então, já pode ensinar. Obrigada. Nada de nada. Quem mais, gente? Alguma outra perguntinha? Sim, Alberto. Esse Isso. protocolo que você Sim. nos ensinou, Isso. seria interessante como Um geral. em geral. É como Um se geral. fosse um geral. Claro, desde o ponto de vista, assim, desde o ponto de vista que temos declarado uma perda de yin, de shui, existem pensamentos acelerados, alguma questão que tem a ver com que não durmo muito bem, ansiedade, algumas desregulagens desse eixo que mencionei, né? Existe uma mente agitada, existe uma propensão a gerar um estresse. Então, a situação emocional está também comprometida nesse nível. Estou, assim, como se fosse mulher em estado de susceptibilidade e com aquelas perdas do yin, que a gente perguntaria quanto eu, na minha estratégia dia a dia, construo yin, porque já perdi ou perco yin, e quanto na minha estratégia eu cuido desse yin. Então, esta proposta de hoje é para dar um geral sem declarar uma patologia específica, tá? Vai ajudar muito bem. E posso te falar, Renatinha, só perdemos para a parte da disciplina, tá? Sim, verdade. Dá uma E preguiça Alberto, e acabou. Com relação à língua, a gente percebe deficiência de yin. Qual que é o maior sintoma, assim, de deficiência de yin na língua? A língua é muito complexo na avaliação. Por quê? Porque muitas vezes a gente vive em conjunto com muitas outras desarmonias, nunca vem só uma coisinha, tá? Podemos ver ele em geral. Em geral, significa que, por exemplo, tem alguma fissura central, já pode ser um sinal, possa ter fissuras transversais, que correspondem às fissuras do baço, e o baço é muito partícipe nessa disfunção de construir yin, porque ele é responsável para distribuir essa matéria-prima para formar sangue a partir dos alimentos pelo estômago. Então, pode ficar para pálida, pode ficar para demasiada com marca de dentes, ou até, em muitos casos, pode ficar vermelha. Por quê? Porque já entrou nessa fase de falso calor. E pior, que aquela língua que não queria, que esteja com fissuras, no caso, porque o sangue está lesado, não quero nenhum tipo de fissura na língua. O sangue está lesado e ainda indo para um arroxeado. Por quê? Porque teve uma evolução aí no tempo, construiu, no caso, uma grande estagnação, que eu preciso detectar quem sofreu mais para ter ido a essa característica de estagnação, tá? Então, esses são parte de sinais. E por que não fico perdido? Tá? Porque, por exemplo, isso é por parte do visual, por parte da palpação, a tendência dos pulsos ficarem mais finos, tá?
Só que assim, muitas vezes está um pouco mais escondida a parte de diagnóstico por pulso e de língua, porque, não, mas o pulso não estava tão assim, a língua não estava tão, de tal forma que me leve a pensar em sangue ou em rim, mas que tem que associar a isso, que é muito importante. E você muitas vezes vai ter o diagnóstico entregue em mãos, todo o relato do paciente, tá? Que coincidem com sinais e sintomas. Você vai ter parte desse relato daquilo que incomoda e que você junta aí algumas fichas e acaba concluindo exatamente que está nessa situação de perda de yin, perda de shui, que você constata o grau menos grave ou mais grave, tá? Uma língua mais preservada, a gente poderia pensar que é menos grave. Mas se apresenta sinais e sintomas e junto com uma língua ou um pulso muito bem definido, podem pensar sim que é um pouco mais grave. Tá? Então, essas são as sacadas da prática clínica. O relato já entrega muita coisa, porque é muito bem definido. Já não precisa demonstrar tanto assim. Tá bom, obrigada. Não, de nada. Gente, alguma outra pergunta? Eu tenho uma outra, Alberto. Pode. Você Isso. falou, quando a gente agulha o canal extraordinário, como o baço 4, P7, Isso. é sempre, todos eles é sempre mais profundo e perpendicular? Isso. É a questão da agulhinha conseguir ficar em pé, tá? É o que se fala comumente, que é uma segurança dessa tendência. Então, se vai ficar em pé, significa que precisa estar um pouquinho mais aprofundada, né? Para quê? Para evitar que nesses pontos, por exemplo, a agulha por aí fique pendurada. Por quê? Porque é uma conexão com canais mais superficiais. E nos estudos, os canais extraordinários, eles têm uma profundidade maior, tá? Então, a intenção é que essa agulha atinja mais esse yin para ativar esses canais extraordinários, tá? Algumas vezes o próprio P7, no caso que está aqui no canto do osso, porque já é praticamente pele e osso. Tem quem, por exemplo, direciona um pouco a agulha, por exemplo, a 15 graus, 45 graus, e faz um agulhamento um pouco mais profundo, mas com a agulha deitada. Tá? Para quê? Para atingir um pouco mais de camada superficial. Só que com essa tendência de ir aquilo que máximo puder para o profundo. Tá? Que falei, não necessariamente significa que a agulha vá bater no osso aí. Hay que tomar cuidado. Okay. Então, essas condutas pode tranquilamente. Se eu superficializei, vão ativar outras funções. Porque a melhor intenção que a gente possa ter não significa que aquilo vai funcionar se eu errei no agulhamento. Tá? Uma agulha mais pendurada, por exemplo, e falei que ativou o canal extraordinário. Pelo menos isso na vivência de prática clínica avançada, não se vê, vai ficar um lô, vai ficar um lô, canais superficiais. E caprichar na localização de pontos, porque eu posso, novamente, ter uma boa teoria, ter parte desse conhecimento, só que, meu agulhamento é muito bom, vou com segurança, mas, gente, aí errei a localização de pontos, o ponto estava mais para aqui, você colocou mais para lá, aí complicou também. Esperar uma resposta terapêutica na qual a agulha não esteja no ponto é complicado, tá? Como os mestres explicam, pelo menos tenta não errar o trajeto do canal, mas não pula do canal.
Então, essa é outra recomendação que a gente tem que ter em conta, que são ajustes que eu preciso fazer permanentemente, tá? É muito bom ter em conta, gente, que quando praticamos as disciplinas de saúde em geral, como qualquer outra disciplina, e falando de acupuntura, os estudos, gente, são permanentes, as práticas são permanentes. Sempre tenho que ter em visão que existem pequenas evoluções com o tempo, que eu estou em crescimento permanente. Tentar se estagnar nessa parte, porque geralmente isto funciona melhor com estudos permanentes. Eu vou aprofundando conceitos, não tenho preguiça, vou aprendendo raciocínios diferentes, caminhos diferentes, conhecendo melhor, e por um lado essa parte teórica e por outro lado o próprio treino da prática clínica. Isso tem que ser permanente. Tem muita gente que por aí cansa, ou fala, não, já estudei, e acabou, gerou um nível, e fica aí, tá? E nunca mais procura ver como avançar, como evoluir. A minha recomendação para os tempos de hoje é não parar, não enlouquecer, mas não parar de fazer estudos contínuos, tá? Com práticas contínuas. Mais ainda com aquilo que está acontecendo, esse processo que o país está vivendo, de a acupuntura ser regularizada, né? E ganhar um conselho, ir a um extrato acadêmico, tá? Onde tem que ser, então, assim, caprichado o estudo, muito bem entendido, e não ficar muito vago, tá? Porque até comprometo o nível de atendimento com o meu paciente que procura um resultado que a prática promete, tá? Que seria de melhorá-lo. Porque todas as pessoas sempre chegam com muita coisa. Então, gente, esse é o nosso desafio. Tentar como tomara que não chegue o paciente com tanta coisa assim, mas a maioria deles, em todas as faixas etárias, eles chegam cheio de coisas, cheio de disfunções. E a gente tem que fazer aí um jogo de equilíbrios bem danado. Então, a relação de estudos permanentes me ajuda nessa parte. Para quê? Para treinar minha mente, ampliar o entendimento, o conhecimento e melhorar minha prática clínica para obter melhores resultados, tá? Alguma outra pergunta? Professor, sobre Sim, o exercício do Pato Andim, isso. se sentir desconforto, por exemplo, quem tem desconforto no ombro, ou estalar, aí a pessoa ela continua fazendo, insiste um pouco, ou é melhor ela trocar ou fazer até